Então, nós temos 3 convidados, o Dr. Ricardo Boese, Eliane Correia e a Pirene Hall, né, que vão estar participando aqui. A gente vai, então, introduzir, vou fazer uma prece, mas aí só para explicar a dinâmica para vocês. Cada um vai ter uns minutinhos para falar um pouquinho, né, uma fala rápida, e depois a gente abre para perguntas e participação de vocês. A ideia é ser um bate-papo mesmo, né, então que a gente possa esclarecer dúvidas à luz do Espiritismo e que a gente possa também trocar, né? Sempre é bom a gente falar sobre esses temas, principalmente sobre uma perspectiva, né, de otimismo e positividade, que é o que a doutrina espírita traz para nós. Então, eu vou convidar a todos para a gente fazer uma prece, para a gente iniciar. Então, que a gente possa se acomodar melhor na cadeira, né? Silenciar um pouco a nossa mente nesse momento. Quem se sentir mais à vontade, quiser fechar os olhos, agradecer por termos chegado até aqui, por estarmos unidos nesse momento, aqui na Casa de Dias da Cruz, para o aprendizado, né, sempre bom, para que a gente possa receber todo esse amparo divino que está ao nosso alcance e que possamos nos fortalecer através do conhecimento, através do aprendizado, da união, da troca de experiências. Que cada dia possa ser uma gota de luz em nossa vida, através do Espiritismo. E com a certeza, então, que somos amparados, nós damos por início, então, o trabalho da tarde de hoje. E que assim seja. Então, eu já passo a palavra então, para os nossos convidados, que é um bate-papo bem informal, né? Então, não tem aí todo mundo, né, possa se apresentar e trazer um pouquinho do tema. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, né? E eu sou médico. E hoje convidado para conversar um pouco com vocês sobre justamente as cores, né, da saúde, que faz referência ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, né? Que é as campanhas nacionais aí do Ministério da Saúde em relação à prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Eu vou começar assim falando um pouco sobre a importância disso, porque às vezes a gente não tem essa noção, né? Para vocês terem uma ideia, assim, né? O câncer de mama é esperado no Brasil hoje um número de 73 mil novos casos só para 2025 e 71 mil novos casos só para câncer de próstata, né? Que é bastante. E isso gera um custo muito grande, né? Um custo social, né? Um custo individual, né? Um custo para as famílias, né? Não só um custo financeiro, mas um custo sentimental, né? Um peso muito forte assim, para a gente. Porque o câncer tem esse tabu, né? Ao longo dos anos, ele tem assim, essa cultura assim, que a gente pensa em câncer, estou morto, né? Mas não é mais assim, né? A medicina, passado esses anos todos, aí, dessas décadas todas aí, nos últimos 100 anos, nossa, a medicina evoluiu muito, muito mesmo. E principalmente nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí, o tratamento do câncer evoluiu demais, assim, né? Principalmente as terapias coadjuvantes, né? Além da cirurgia, que é a quimioterapia e a radioterapia, a hormonioterapia, né? E isso aí está dando não só uma sobrevida, mas uma taxa de cura enorme, né? Mas por que eles batem tanto nas campanhas? É justamente para aumentar a taxa de cura, que vai incidir principalmente no diagnóstico precoce das lesões. Vejam bem, câncer de próstata, 99% de cura para os tumores precoces. Câncer de mama, 95% de
tratados sobrevivem 5 anos. Câncer de próstata, 100% dos tumores precoces, né? Tumores precoces que foram tratados. Câncer de mama precoce que foram tratados sobrevivem 5 anos, 99%. É muito, pessoal. Então, vejam a importância do diagnóstico precoce. É por isso que as campanhas batem tanto, né? Já vamos fazer uma comparação para tumores tratados, sobrevivem 5 anos, mas que não foram diagnosticados precocemente. Tumores já mais avançados. É bem parecido, né? Câncer de mama sobrevive a 31%. Olha, foi de 95% para 31% de sobrevivência. Já o de próstata é bem parecido. Caiu de 100% para 34%, né? Bem parecido assim, sobrevivência em 5 anos. Então, vejam como é importante a gente diagnosticar cedo, né? Tratar cedo, porque realmente cura. Não é mais como antigamente. Fez o diagnóstico de câncer, meu Deus, né? Hoje em dia a medicina está bem mais avançada, mas é necessário também. A medicina ela faz o diagnóstico precoce, mas a população tem que fazer o exame de rastreio, né? Tem que ir lá todo ano, fazer o seu diagnóstico. O homem, como é que previne? O Ministério da Saúde prevê, né, que homens acima de 50 anos façam o seu exame de PSA anualmente. Homens com fatores de risco para câncer de próstata, né, que é história familiar positiva, homens afrodescendentes, né, de cor de pele negra, né, tem que fazer a partir dos 40 anos. Né, o seu PSA, o seu toque retal, a sua visita ao urologista ou ao seu médico, né, uma vez por ano. Tem que fazer, mas a gente sabe que a gente não faz, né? O homem é muito mais teimoso, né? A mulher já é mais tranquila nessa questão dos exames preventivos, né? Como é que se faz a prevenção, né? O diagnóstico precoce? O Ministério da Saúde hoje preconiza que a mulher faça sua mamografia a partir dos 50 anos, né, dos 50 aos 74 anos, de 2 em 2 anos. Mas aí tem um problema. Hoje se sabe que 1 a cada 3 tumores de mama, eles incidem abaixo de 50 anos, entre os 40 e 50 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, diferente do Ministério da Saúde, ele preconiza que se faça a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Independente se tem fatores de risco, história familiar ou não. Então, é importante, né? A saúde disponibiliza isso para a população, os convênios, o SUS, né? Mas a população tem que procurar, tem que fazer, né? Tem que fazer a sua prevenção anualmente, certo? Então, isso é importante, né, pessoal? Fazer o diagnóstico precoce para que a gente possa tratar mais, curar mais, né? E que o câncer deixe de ser um tabu, né? Deixe de ser uma condenação, né? E bem pelo contrário, né? Que seja uma coisa que a gente lute, né, com força, com esperança, com coragem. E graças a Deus a gente está discutindo isso aqui hoje dentro da Casa Espírita, né? O Espiritismo nos traz isso, né? Nos traz os porquês, né? A colega vai falar um pouco sobre essa parte, né, da espiritualidade, os porquês, e que a gente entenda os processos, né? E que isso nos console, mas também nos fortaleça, né, nosso espírito, para a gente
porque não é só com a gente, né? Qual família aqui que não tem alguém que tenha ou que teve, né, um câncer, né, de próstata, câncer de mama, outros cânceres, né? Então, isso é em todas as famílias, né? Todos nós, se não for conosco, é com o familiar, né, que a gente encara isso. Então, é importante que a gente se fortaleça também, porque é uma prova, né? A gente precisa, como prova, a gente precisa superá-la, né? Então, vamos se fortalecer aqui na Casa Espírita, né? Com todas as áreas que o Espiritismo nos traz, né? Para que a gente possa superar isso aí. Vou passar já para a Pirene, nossa convidada. Para quem não me conhece, né? Sou a Pirene. Desde 2022 que eu venho tratando um câncer de mama. Passei por todo esse processo que o Dr. Ricardo falou, a químio, fiz cirurgia, fiz rádio, a químio foi intravenosa e oral, fiz todo esse processo. Eu ainda estou em tratamento, porque tenho que estar sempre avaliando como é que está o meu processo. Porque eu tive um dos cânceres mais letal, né? O triplo negativo, né? E se não fosse a espiritualidade, eu não sei como conseguiria lidar com essa situação até hoje. Por primeiro, quando mulher, foi extirpado o meu seio, nosso corpo agredido, o meu corpo agredido. E eu lidei muito bem, e eu digo para vocês assim, em nenhum momento meu marido está aqui presente e ele vai dizer, eu nunca disse por que aconteceu isso comigo, nunca disse. Aceitei, porque eu sei, estou dentro de uma casa só há 70 anos, então eu tenho algum conhecimento, né, da doutrina e da espiritualidade, sou muito espiritualizada porque eu acredito que essa força superior que nos banha, que nos está junto de nós, ela me impulsionou e me deu força de estar seguindo, mesmo que há pouco tempo ainda me apareceram 2 problemas na cabeça, 2 câncerzinhos, mas como eu combati rápido, eu pego rápido, então eu estou nesse processo. E eu digo assim, de cadeira para vocês, médicos e a espiritualidade têm que andarem juntos. É um grande suporte que eu tive, que eu tenho, e que eu com certeza vou levar para a vida toda, até o fim dessa encarnação. Porque a gente sabe, né? A maioria que é espírita sabe que a vida não acaba, né, com a morte. Nós somos eternos. Então isso que está acontecendo comigo é uma purificação. Eu estou passando por uma purificação. Essa é a minha aceitação, a minha visão. Então, o que eu faço? Eu não vou dizer que eu não tenha medo. Quem é que não tem medo? Né? Todos nós temos medo de passar alguma coisa diferente. Eu tive medo, tenho medo, mas eu não tenho pavor, aquele pavor de assim, né? Não, eu me agarro, e eu acredito que é em Deus, e Ele me dá com certeza muita força. Eu sei que eu não estou sozinha nessa batalha, nessa luta, e eu espero que, quando eu deixar esse corpo, o meu espírito não carregue tantas mazelas para a próxima encarnação. Então, é isso que eu espero. Nós temos que caminhar. Eu tenho que caminhar junto com a espiritualidade. A espiritualidade me deu e continuará me dando muita força, muita noção para seguir adiante. Eu fui convidada e eu estou passando pela maior saia justa da minha vida, é em falar em público. Então me perdoem se eu não correspondo, mas era essa a minha parte, meu depoimento.
o médico junto, acompanhando, com certeza. Não tenham medo do médico, não tenham receio de procurar ele, porque ele é fundamental na nossa vida. O médico é fundamental. E o espiritismo, a espiritualidade é outra parte fundamental na minha moral, na minha conduta. Então tem que andarem juntos. Para mim, né, como eu digo, com 70 anos dentro dessa casa, eu já venho de uma família espiritualizada, então eu não poderia, eu não me permito ver diferente. Tá? Era esse o meu depoimento. Deu bom, para mim deu. Então, eu posso falar. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, a confiança que essa casa tem depositado em mim, que faz pouco tempo que eu vim de Santa Maria para cá. E eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora, e há 10 anos atrás, eu e meu filho, que está aqui me assistindo, fizemos um curso de saúde e espiritualidade com os professores da MERVES, né? Gelson Roberto, Clécio Miranda, o Dr. Sérgio Lopes, e foi um curso muito rico. E a partir dali, eu me interessei mais e mais em estudar, né, como profissional da saúde, a relação saúde e espiritualidade. E achei ótimo o relato da Helena, que foi muito enriquecedor, porque foi uma prática, né, uma vivência prática que ela teve. O Dr. Ricardo também falou muito da importância do diagnóstico precoce, e a gente também, na nossa família, tivemos uma experiência que, felizmente, teve um desfecho muito bom por conta do diagnóstico precoce. E há muitos anos já vem sendo estudada essa relação da saúde com a espiritualidade. E o que os estudos mostram é que a espiritualidade ou a religiosidade, uma fé religiosa, ela promove um bem-estar para as pessoas, né? As pessoas se sentem mais felizes quando praticam uma fé religiosa, se sentem mais completas, mais satisfeitas por conta da esperança, por conta da prática do perdão, da prática do altruísmo e também da prática da compaixão. Isso traz uma sensação de bem-estar para as pessoas. E é um fator protetor para a saúde. Então, essas pessoas, por terem essa esperança, essa fé, elas têm um contexto fisiológico que protege de doenças e também que propicia uma cura mais rápida, mais definitiva, né? Tem um livro do Dr. Harold Kennedy, um médico americano, ele compilou mais de 2.000 estudos relacionando saúde e espiritualidade. E nesse livro ele verificou que a saúde, que a espiritualidade contribuiu para 75% da cura, da tentativa de suicídios, né? E 60% de cura de depressão. E em 80% desses estudos, as pessoas religiosas eram pessoas mais felizes, então mais satisfeitas com a vida. Além disso, a espiritualidade ela tem um fator que propicia a cura, né, porque ela reduz fatores estressores, né, por exemplo, o pavor, né, que é um fator estressor. Esses fatores estressores diminuem a defesa imunológica do organismo e a pessoa então fica, né, não responde ao tratamento ou não tão efetivamente, né. Então, os tratamentos, na verdade, eles se tornam mais eficazes com a espiritualidade. Jamais a espiritualidade recomenda, ou uma fé religiosa vai recomendar o abandono do tratamento médico. É sempre complementar, né? Ele é um coadjuvante que vem justamente potencializar o tratamento médico para que seja mais eficaz. E na definição de Emmanuel, saúde significa a perfeita harmonia da alma. E é isso que a gente quer. Se a gente quer buscar a nossa saúde, a gente precisa
promovendo mais saúde para o nosso corpo, né? Mas o cuidado que a gente pode ter com a nossa saúde é exatamente estabelecer conexão com o Criador. Porque quando nós nos afastamos, nos distanciamos das leis divinas, da lei do amor, da caridade, ou quando nós cultivamos emoções inferiores devido às nosso apego à matéria, esse é o início da doença. O médico indiano, o Dr. Deepak Chopra, fala que viver sem amor, sem compaixão ou sem valor espiritual faz com que haja um desequilíbrio tão grave no nosso corpo que as nossas células anseiam por corrigir. E isso é o início da doença, né? As células, elas se transformam no sentido de tentar recuperar o equilíbrio, recuperar a saúde. Um psicólogo, James Lynch, ele diz assim, que o mandamento maior de amar ao próximo como a si mesmo, ele não é simplesmente uma obrigação moral, é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros é uma obrigação biológica. Então, por quê? Porque o amor vai nos trazer essa harmonia da alma, consequentemente, esse equilíbrio biológico ou fisiológico do nosso corpo. Então, a gente precisa sempre ver a doença como um sinal de alerta, né? Algo não vai bem. O que é essa doença? Que lição essa doença quer me trazer? Sempre ela é uma professora, né? O livro Médico Jesus também fala muito sobre a doença como uma professora, que vem nos trazer alguma lição. O Dr. Gelson Luiz Roberto, no livro Conectando Saúde e Espiritualidade, ele tem um capítulo intitulado assim, Processo de Patologizar como Necessidade da Alma. Então é o processo do adoecimento como uma necessidade para que a alma desperte, para que a alma se desenvolva. E aí ele fala que a doença ela não é um processo, não é um defeito no corpo, no órgão, ou no funcionamento bioquímico do corpo. A doença ela é um processo. Ela vem mostrar uma atitude de vida, mostra um jeito de viver, conta uma história e aponta um caminho. Né? A doença ela não é de uma hora para outra que ela se manifesta de uma hora para outra, mas não é de uma hora para outra que ela se instala. Ela vem ao longo do tempo contando uma história e ao mesmo tempo apontando um caminho. Né? Ela é uma mensageira, mostra que algo não está bem e ao mesmo tempo ela vem mostrar a necessidade de um reajustamento, né? Uma busca de um caminho diferente, que nem como Jesus sempre dizia, né? Quando curava, vá e não peques mais, porque era preciso uma mudança de hábitos, né? É preciso uma decisão interna da pessoa para se curar, para abrir mão daqueles hábitos que estão causando o adoecimento. O Hipócrates, lá, o pai da medicina, em séculos V a.C., né, ele falou assim, que antes de curar alguém, pergunta-lhe se ela está disposta a desistir daquilo que está, das coisas que estão lhe fazendo adoecer. Então precisa essa decisão interna de mudança. A mudança ela é essencial para que os tratamentos sejam eficazes. E o Dr. Andrei Moreira fala uma frase que eu acho muito importante, principalmente para nós que vemos aqui na Casa Espírita, buscando curas, né? Buscando consolo, buscando saúde. E ele diz assim, que o tratamento espiritual alivia o corpo enquanto a alma se educa para se curar definitivamente. Então a cura definitiva é de dentro para fora, é uma mudança íntima, né? É essa busca pela harmonia da alma, pelo aprimoramento, pelo desenvolvimento de virtudes que vai fazer com que ocorra a cura definitiva. E é isso que a doença vem estimular em nós, um desenvolvimento, a harmonia da alma, que a gente busque mais essas qualidades morais que vão fazer com que a gente obtenha uma harmonia da alma. E também o Dr. Gelson Luiz Roberto, ele fala que a gente precisa
surgindo para que haja essa busca pelo atendimento médico, para que haja um tratamento precoce, né, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. Esse ano no EDNESP, em São Paulo, no Congresso da AMP Brasil, o tema era servir para curar-se. Servir para curar-se. E a Joana de Ângeles fala muito da importância do trabalho, do auxílio ao próximo, do trabalho no bem, porque isso, quando nós estamos agindo dessa forma, praticando a caridade, nós estamos combatendo o egoísmo, e isso causa uma explosão de endorfinas e anticorpos espirituais. Então, o que significa isso? Que o trabalho no bem é o melhor antidepressivo que existe, né? O melhor antidepressivo que existe, sem, obviamente, dizer que não precisa se utilizar da medicação, mas ele vai complementar, é um antidepressivo natural. E também o trabalho no bem funciona como uma vacina, né, como um reforço do nosso sistema imunológico para que a gente possa restabelecer a saúde, né, ou se prevenir de doenças. E esse serviço, é importante a gente falar, a gente sempre fala que precisamos servir, mas a gente precisa servir a nós mesmos, né? Um dos serviços que a gente precisa realizar como co-criadores é exatamente o autocuidado, né? Se a gente não cuidar de nós mesmos, como vamos cuidar do outro, né? Aliás, se a gente não cuidar de nós mesmos, nós vamos dar sofrimento ao outro, causar prejuízo para a nossa família, né? Como disse o doutor Ricardo, a gente desestabiliza uma família, às vezes porque a pessoa cultiva hábitos deletérios de saúde e acaba adoecendo, né? Ou se nega a buscar ajuda médica, ou se nega a seguir um tratamento médico. Então, um dos serviços mais importantes é exatamente esse serviço de autocuidar-se. Porque amar ao próximo como a si mesmo, né? E isso é biológico, né? Isso é uma forma da gente se manter saudável para cumprir o nosso programa reencarnatório. Nós temos um programa reencarnatório que ele pode ser completado, né, à medida que a gente se cuida e que a gente consegue ter um corpo saudável para permanecer aqui, ou a gente pode interromper a nossa reencarnação por conta de um estilo de vida desregrado e por atitudes mentais negativas, pela falta de fé, né? A gente sabe o quanto a fé, né, nos fortalece, a gente tendo confiança de que nós temos um amparo divino, a gente vai se tornar um doente sereno, né? Um doente que não se desespera, um doente que enfrenta e um doente que supera. Então, acima de tudo, a espiritualidade traz isso, né? A certeza de que não estamos sós. Não era isso que eu... Nós vamos abrir para perguntas. E eu queria antes agradecer, viu, Irene, por compartilhar essa amorosidade de compartilhar conosco, né? Porque quando a gente está iniciando o processo é sempre mais difícil, né? Então, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Prazer em conhecer. Esse exame de sangue, o PCA, que a gente se faz periodicamente, ele é confiável em 100%, só o exame de sangue? O PSA, ele é um antígeno prostático específico, né? Uma proteína produzida pela próstata, que se descobriu, com o passar dos anos, aí, que ele aumenta, né, quando a próstata tem um tumor. Né? Claro que ele aumenta também em outras patologias, né, como a prostatite, a hiperplasia benigna da próstata, né? Mas ele também aumenta no câncer. Então, quando o PSA está alto, sempre é investigado, né? Se o paciente não tem um outro problema que está aumentando o PSA, para que não se perca, né, esse diagnóstico aí do câncer de próstata. Então, ele é confiável, sim, né? Mas existem outros exames que complementam também o aumento do PSA, né? Como
uma ecografia da próstata, o próprio toque retal, né, que é um exame simples, que se faz ali mesmo no ambulatório do urologista, do médico, enfim, assistente. Existe também a ressonância magnética, né, paramétrica da próstata, que hoje em dia é muito utilizada, porque ela, muitas vezes o paciente tem uma próstata grande, tem um toque suspeito, tem um PSA aumentado, e aí, antigamente, já se ia para a biópsia. Mas a biópsia é um exame desconfortável, digamos assim, né? Então, se faz essa ressonância paramétrica para ver se tem uma suspeita alta, né? E essa ressonância, hoje em dia, ela está diminuindo muito o número de biópsias de próstata. Então, tu vê que existem vários outros exames que podem ajudar o PSA. O PSA não é o único, mas ele ainda é o principal, porque ele é altamente disponível, né? E é um exame barato, está disponível tanto no SUS quanto na rede privada, né? É fácil, mas ele é confiável. Assim. Não, é que eu tenho que atende há muitos anos, como tenho IP, não é? Então, para mim, ele é mais fácil de fazer essa sessão. Eu já fiz biópsia também, já fiz também, mas por enquanto, segundo o doutor, tudo tranquilo. Continuar. Obrigado pela sua explicação. Posso fazer a próxima? Já para ti também. Eu fiquei curiosa com o dado estatístico que tu trouxe no início, dizendo da propensão de ter não sei quantos mil de câncer de mama, baseado no que tem a ver com maus hábitos, com falta de exercício, com alimentação, é um percentual estatístico de acordo com o aumento da população? Então, existem os fatores de risco, né? Tem os fatores de risco que não podem ser mudados, né? Que é justamente a história familiar, né? A história genética da pessoa. No caso do câncer de próstata, os afrodescendentes, né? Pessoa de pele negra, que aumenta bastante a incidência. Existem também os fatores de risco que podem ser mudados, né? Por exemplo, para ambos os cânceres, né, de mama e de próstata, a gente pode melhorar assim, a obesidade, né, sobrepeso, tá, influencia, o sedentarismo, né, falta de atividade física, principalmente o câncer de próstata, né, a atividade física é fundamental para a prevenção, dieta, né, a gente sabe que está muito ligado ao câncer, a dieta rica em gorduras saturadas e a falta de fibras, né? De fibras vegetais, frutas, né? Alimentos de origem vegetal. Então isso também pode ser mudado, né? E fora aqueles que a gente conhece, né? Que é o tabaco e o álcool, né? Que também podem ser modificados por nós, os hábitos, né? Eu queria só acrescentar um detalhe que acho bem importante, que essa questão da saúde e espiritualidade, tem médicos que investigam a vida espiritual, né, a fé religiosa dos pacientes, e tem eu não sei exatamente que hospital, que o médico ele utiliza um formulário a respeito do perdão, da capacidade de perdoar os pacientes, porque dependendo dessa capacidade, ela vai ter um prognóstico melhor ou pior, né? E a gente tem que considerar que as mamas estão bem localizadas na região do plexo cardíaco, do plexo do coração, então, às vezes, sentimentos de ressentimento, mágoa, muito fortes, podem desencadear, né, doenças nesses órgãos dessa região. Mamas, pulmões, coração, vasos dessa região. Então, a importância da gente buscar, né, a prática do perdão, que é tão difícil, né? A gente sabe quanto que é difícil, mas é terapêutico, né, para o corpo e para a alma.
vem justamente do espírito, né? Que é a mudança, a reforma íntima, né? A modificação dos sentimentos. E tudo começa no pensamento, né? A origem de todas as doenças, a origem do câncer. Se vocês me perguntarem de onde é que surge o câncer, né? Eu vou buscar a origem dele justamente nos ensinamentos espirituais. Né? Ela surge no pensamento. É a origem, né, principal lá, primária. Porque o pensamento, vamos pensar, o pensamento ele pode ser de natureza positiva ou negativa. Isso todo mundo sabe. O pensamento positivo, ele é salutar, né? Ele limpa a nossa aura, né? O nosso perispírito, deixa as nossas energias renovadas, né? Saúde. E o pensamento negativo, o culto ao pensamento negativo, alimentar o pensamento negativo, ele é justamente deletério, né? Ele machuca, né? Ele cria uma psicosfera tão negativa que ele machuca o nosso perispírito, né? O nosso corpo perispiritual. E consequentemente, acaba desequilibrando o nosso corpo físico. Então, a origem, o principal, acho que, fator de risco que a gente pode mudar, a gente pode começar pelo pensamento, né? Tem um médico espírita, Dr. Décio Iangoli Jr., né? Em 2014 ele publicou um livro pela AME, né? Pela editora da AME, da Associação Médica Espírita Brasileira, que chama Da Alma ao Corpo Físico. E ele publicou lá um capítulo que se chama Câncer, uma teoria sobre a etiopatologia espiritual. Como é que o câncer nasce na gente, né? Pela visão espírita, né? O que ele diz lá, né? A gente alimentando, né, hábitos negativos, a cólera, os ressentimentos, né, os maus hábitos, a maledicência, fazendo mal para os outros, a gente vai criando uma psicosfera negativa. E isso vai machucando o nosso corpo espiritual, né, também chamado de perispírito. Com o tempo, esses ferimentos, né, que a gente se auto-inflige, né, no nosso perispírito, eles vão criando áreas de dissociação entre o perispírito e o corpo físico, né? E ele diz assim, esse artigo aqui, né, esse capítulo, ele se baseia muito assim no livro Evolução dos Dois Mundos de André Luiz e Vozes do Grande Além do Dr. Dias da Cruz. Tá? Pega esses dois livros e ele compila nesse capítulo. Então ele diz assim, quando as células do nosso corpo, elas não pensam sozinhas. Elas precisam receber ordens para funcionarem bem. E essas ordens vêm do espírito e chegam no nosso corpo físico através do nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Quando esses ferimentos, né, do nosso perispírito dissociam, se descolam, se desgrudam, né, do nosso corpo perispiritual, perispírito, do corpo físico, essas células do nosso corpo, elas param de receber as ordens do espírito. E aí o que acontece com elas? Elas perdem aquele estímulo de alto funcionamento, né? E começa a se multiplicar aleatoriamente, porque elas não recebem a ordem correta. Elas não pensam sozinhas. E aí tu tem o tumor, né? O câncer, né? A neoplasia. E aí que vem, eu acho que a parte mais interessante desse artigo, que ele faz uma analogia com o sistema sanguíneo, né? Quando a gente se corta
a gente fica sangrando para sempre, só se o corte for grande, mas um cortezinho assim. Não, o que acontece? Dali uns 3 minutos, que é o nosso mais ou menos tempo de coagulação, coagula, né? Para de sangrar a nossa pele. Por quê? Porque as plaquetas se agregaram ali e formaram um coágulo. O coágulo fez com que a gente parasse de sangrar e não morresse sangrando. E desse tempo para os tecidos se recuperarem. Né? Então, o que ele diz? Né? Ele diz que o câncer, na verdade, ele é uma tentativa, né, que o corpo tem de conter ali aquele ferimento perispiritual. Né? Porque não sei se todos conhecem, talvez alguns conheçam, existia antigamente, era muito comum assim, a fotografia Kirlian. O que era a fotografia Kirlian? Tu fotografava assim, a pessoa e aparecia a aura dela. Né? Então, se a pessoa tinha um ferimento, uma vez eu vi uma fotografia assim, a pessoa tinha um corte na perna, e fotografava a perna dela. Na fotografia Kirlian, né, a aura dela, quando chegava ali naquele corte, parecia que tinha um spray assim, que estava perdendo fluido vital. Estava perdendo energia por aquele corte. Então o perispírito dela também foi ferido ali. Então vejam, o coágulo, ele para o sangramento e dá tempo dos tecidos se regenerarem. Não é? O câncer é bem parecido. Né? O câncer ele cresce ali naquele ferimento, naquele descolamento do perispírito, do corpo físico, para que a gente não morra, né, por perca de todo o nosso fluido vital de uma vez só. Então, o que ele acontece? É uma tentativa de dar tempo, né, de dar tempo mais tempo de vida para nós, para que a gente consiga resolver aquilo ali. É uma oportunidade. Né? Claro que do ponto de vista espiritual, esse tempo a gente vai fazer como? A gente vai no médico, fazer cirurgia, fazer quimioterapia, radioterapia. Mas eu não estou falando aqui só nisso. Eu estou falando que esse tempo para a gente também se cuidar do ponto de vista espiritual. E a parte mais legal desse artigo que ele diz assim: esse tempo de vida que nos é aumentado, nos é estendido aí com esse câncer que segura ali, né, essa cicatriz, ele dá tempo da gente pensar sobre os nossos, quem já tem uma espiritualidade, pensar, né, os motivos que nos levaram àquilo, motivos de comportamento, resignação, não ter revolta, perdão e tantos outros sentimentos, né, que a gente precisa melhorar ainda dentro da gente. E se a gente consegue, a gente muda o curso daquela lesão. Ele vai ser assim, né? Muitas vezes a gente começa a lesionar o nosso perispírito através dos nossos maus pensamentos e o processo se inicia. Mas no meio do curso a gente muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E aquele tumor que era para se desenvolver um tumor maligno, ele se transforma num tumor benigno. Ou num tumor pouco agressivo, fácil de ser curado. Né? Então, o doutor Décio Yandoli, né, ele meio que desmistifica, ele mesmo diz, né, a gente não pode ver o câncer como um castigo, né, como um vilão, mas como um processo que nos ajuda, né, que nos dá uma oportunidade não só de estender um pouco mais a nossa vida de encarnado, de poder conviver um pouco mais com os nossos familiares, de poder desenvolver um pouco mais a nossa espiritualidade. Quando a gente está com uma doença assim, a gente fica mais suscetível, né? A gente se abre mais à espiritualidade. Mas também com uma oportunidade de a gente mudar. Né? E se for possível, se for ainda possível, né? Se não for, fizer parte da nosso planejamento reencarnatório, então que a gente possa até se curar e ainda viver mais tempo. Né? Então,
câncer tem essa visão espiritual, né? Eu acho muito interessante esse artigo dele. Posso fazer? Também com o Dr. Ricardo. Cada vez que eu vou fazer. Fala aí. Cada vez que eu vou fazer mamografia, eu faço a mamografia e o médico sempre diz: é melhor fazer uma ecografia porque tu tem a mama muito densa, e aí então para confirmar melhor a ecografia. Então eu pergunto assim, para quem tem as mamas densas como eu, não seria já melhor fazer direto a ecografia? Porque a mamografia ela incomoda, ela dói, é bem ruim de fazer, né? E aí tem duas perguntas, essa, e eu gostaria também de saber se a mulher na menopausa também tem mais chance de desenvolver câncer. Tá. A primeira pergunta é não, né? Não se pode passar por cima da mamografia. Porque quando tu vai fazer a ecografia, o que o ecografista te pede? Primeira coisa. É para confirmar a mamografia. Não, ele te pede o exame da mamografia. É. Né? Ele sempre pede. Sempre pede. Né? Tem que ter o exame. Porque é o exame da mamografia que vai guiar ele no exame da ecografia. Né? Porque se fizer só a ecografia, é um exame às cegas. Mas se tu fizer a mamografia, ele vai poder guiar, ele vai olhar a mamografia, ver onde é que são as áreas mais densas, onde são as áreas mais suspeitas, as maiores, onde ele vai procurar ali, né? As características, né, de benignidade. É um complemento, né? Com certeza, precisa. Tanto é que o SUS não faz ecografia se você não tiver o resultado da mamografia. Né? Ele não libera o outro exame. Menopausa. A maioria dos tumores, né, de mama são depois dos 50 anos. Né? Ou seja, bem na época da menopausa. Um terço antes dos 50 anos, depois dos 40 anos. Né? O problema do câncer de mama é que são muitos tipos. São muitos subtipos, muitos tipos e entre os tipos, muitos subtipos. Né? Hormônio receptivos, né? Não hormônios receptivos, inflamatórios, os ductais, né? E tantos outros. Então, mas em relação aos hormônios, o que se sabe? Mulheres expostas a períodos prolongados de hormonioterapia também é um fator de risco para câncer de mama. Então, sempre tem que procurar, né? Estou fazendo reposição oral, reposição hormonal, ou quero fazer reposição hormonal, tem que passar pela ginecologista e fazer um acompanhamento durante o tratamento. Né? Isso é importante. Eu queria fazer uma pergunta. Só ela que deu, eu já faço. Não pode fazer. Até agora se falou do tratamento, né, físico e das questões, mas se a mulher fez algum tratamento espiritual, acho importante esse esclarecimento, porque existem, né, diversos tratamentos que a gente pode buscar espiritualmente. Né? Fiz, não foi um nem dois, foram vários, procurei, porque naquela ânsia de melhorar, né, tu apela, né? Mesmo tu tendo aqui todo um atendimento, um acompanhamento, eu busquei fora atendimento espiritual também, né? Então eu procurei. Claro, eu sei, né, que fizesse, e estou colocando isso para o pessoal também saber. Sim. Porque, além dos nossos maus hábitos e né, questões de risco, existem também doenças que já vêm no nosso perispírito, né, de outras encarnações. Isso, pelas provas. Então, às vezes a gente acha que esse câncer surgiu agora, mas ele vem como uma forma de prova, né, de expiação. E eu queria acrescentar mais uma questão também, que se vocês pudessem falar, muita coisa não é consciente. E às vezes quando a doença aparece, a gente começa a refletir com o câncer, né? Então muitas coisas elas são inconscientes.
gente nem sabe que tem dentro, né? E daqui a pouco aquilo ele toma, eu acho que seria importante também trazer. Eu quero falar o Ricardo falou, doutor Ricardo. É o pensamento. É importantíssimo a gente mudar a sintonia, né? Mudar o pensamento. A reforma íntima que a gente tanto traz aqui dentro do Dias da Cruz, né? Batalha tanto, isso aí é fundamental. Porque a frequência que nós temos com o mundo espiritual é importantíssima. Então, a nossa reforma íntima depende também da nossa cura interior, né? Nossa cura tanto material, né? O corpo físico, como do espírito. Então, é fundamental a gente fazer. Esse período que eu estou tendo, né? Eu reflito muito, e tive momentos de aprendizado, de falar com as minhas células, que é muito importante, me disseram, né? Coisas que eu não sabia, que eu comecei a perceber em mim. Então, foi um momento assim, está sendo um momento de muita reflexão para mim, de aprendizado também, bastante. Mas o pensamento é fundamental. Né? Tu está com uma linha de pensamento sempre positiva, nunca te vitimizando. Porque caiu no vitimismo, tu abaixa a sintonia. É o rádio ligado, né? Tu desligou o rádio, tu não tem mais nada. Está sintonizado com o plano espiritual, com o pensamento bom, tu só recebe coisa boa. Tem uma questão também interessante que eu lembrei quando tu falou na tua fala, né? Que são pessoas que nascem com a propensão, né, de terem um câncer, que são os oncogenes, né? Os oncogenes são genes que a gente nasce, né, no código genético, e já vem com defeitos, com a propensão de ter um câncer. Então a gente ouve de vez em quando falar de alguém famoso, né, que tirou as mamas porque não tinha um oncogênese, não tinha câncer, mas tirou já para prevenir que no futuro tivesse, né? É muito falado também. E aí tem a ver também com o que a gente estava falando antes, né? A pessoa já vem com maus hábitos, hábitos de vida, hábitos de pensamento, né? Machucando, ferindo, né, o seu perispírito, né? Mas não se desenvolveu nenhuma doença, não deu tempo, né, de desenvolver nenhuma doença nessa vida. Na próxima vida, o perispírito ainda continua ferido. Aí eu nasço com os oncogenes. Não quer dizer que eu vou ter um câncer, mas se eu persistir na próxima reencarnação com os mesmos maus hábitos da reencarnação anterior, eles vão continuar evoluindo e vão se manifestar. Né? Então isso também pode acontecer. Eu posso perguntar? Eu falo do doutor Ricardo. A mãezinha que se dedica à amamentação, ela tem um pouco mais de proteção para a questão cancerígena na mama? Tem estudos que relacionam, né, a amamentação, né, com uma proteção, assim. Mas não é muito, vou dizer, é um fator protetor, mas ele não é estatisticamente muito relevante, tá? Mas existe essa relação, sim. Comentam, né? Sim. Uma outra questão assim também que eu queria colocar aí para a Eliana é a questão do perdão. Eu não me lembro qual é o espírito que nos dá a mensagem no Evangelho, agora, nesse momento. Queria que dê ali. Mas ele diz assim, feliz daquele que nos perdoa. Não é? Porque esses maus hábitos, né, das pessoas, elas assim, não vou dizer que se deem conta, mas passam a vida fazendo coisas erradas, pensamento errado, hábitos
bem, a gente tem a oportunidade de sairmos de nós. E aí, aliviar, não é? Essa carga assim, tão negativa. E então, proporcionar um pouco assim, de alívio para as células, coitadas. Estão lá se debatendo, né? Então, eu acho assim, bem importante isso. O perdão é até uma auto-obsessão, né? A pessoa, às vezes, até paralisa a sua vida, né? Ou, às vezes, até ele é inconsciente, a pessoa acha que perdoou, mas aí, quando ela lembra, vem tanta mágoa, tanto ressentimento, que aquilo ali estava minando, assim, constantemente aqueles órgãos, como eu falei, dessa região do chakra, né, cardíaco. Então, esse exercício do perdão que é difícil, mas é a gente considerar que somos todos imperfeitos, então, assim como a gente precisa do perdão do outro, a gente precisa perdoar também. Né? Mas a principal demonstração de amor, né? Como a gente viu que o amor é uma questão, uma obrigação biológica, né? A gente precisa praticar, é um treinamento para o perdão. É importante comentar também que a gente não deve julgar, né? Aí a gente vai ver uma pessoa que está com câncer, olha só, ela deve ter cultivado muita mágoa, ressentimento, né? Como o Dr. Ricardo falou, que a doença, ela não é um castigo, não é uma punição, o câncer, né? Pelo contrário, ela pode ser uma oportunidade de alavancar o progresso de alguém. Desde que a pessoa não se rebele, né? Não aceite a condição e se transforme positivamente com isso, né? Pode se transformar negativamente, pode se tornar uma pessoa amargurada, que eu não merecia isso, porque né, os porquês que ela nunca se questionou. Isso é muito importante, porque quando a pessoa fica revoltada, o sofrimento vai ser em vão. Né? Aquela mensagem, aquela professora não vai conseguir trazer nenhum aprendizado para aquele aluno. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade da doença para alavancar o progresso, para realmente tirar uma lição e um crescimento. A gente vai fazer, eu acho que tem as 4 últimas perguntas, tá, pessoal? Daí eu já vou passando e a pessoa faz as 4, daí a gente vai para o fechamento aqui, para o encerramento, tá? Professor Ricardo. Seguinte, seu Ricardo, que eu queria falar a questão da próstata, tipo assim, se alguma pessoa realmente tem câncer de próstata, tipo assim, e precisa fazer, sei lá, tipo, a remoção da próstata, tipo assim, a pessoa sobrevive e fica com continência urinária, tipo, como é que fica no caso ali, a pessoa consegue sobreviver, se ela precisa tirar a próstata, tipo assim, por causa de um câncer, no caso ali, como é que fica no caso? Sim, isso é importante. Muito boa a tua pergunta, Gabriel. Sim. Porque é o medo de todo homem de se operar, né? Que é a incontinência urinária e a impotência sexual. Isso depende muito, tá? Vai depender do quê? Porque a cirurgia da próstata, do câncer de próstata, é uma cirurgia oncológica, né? O objetivo ali é salvar a vida do paciente. Então vai ser removido tudo aquilo necessário para que ele fique curado. Então vai depender muito do tamanho do tumor, da localização do tumor. É um tumor central, é um tumor periférico, que está lá invadindo a cápsula e já está invadindo ali a pelve, né? Ou se é um tumorzinho lá no pequenininho, lá no meio da próstata. Né? Isso vai interferir na extensão ali da cirurgia. O cirurgião ele sempre vai tentar amenizar o máximo os danos colaterais do procedimento. Então ele vai tentar poupar ali os nervos, né, que controlam ali o esfíncter, né, urinário, vai tentar preservar os nervos ali que controlam a ereção, né? Mas quando não dá, quando ele precisa tirar um pouco mais para deixar o paciente curado, ele vai tirar. E aí? Então eu vou te responder assim, depende de caso para caso. Alguns homens acabam, a gente sabe, né, que nos relatam depois da cirurgia, que ficaram com continência, outros ficaram com impotência, outros com as duas coisas, né? Outros não ficaram com nenhuma.
e chamar a atenção para duas coisas que eu queria que vocês se posicionassem. Especificamente, a senhora falou a palavra aceitação e a questão da espiritualidade. Nós sabemos que estamos no corpo físico e necessariamente nós iremos desencarnar por problemas do corpo ou por eventos, né, fora. Então, exemplos. O doutor Bezerra Menezes teve esse tema, desencarnou. Felipe Massaluco teve crise espanhola, desencarnou. E uma Lúcia teve problemas de saúde, até começo da idade, desencarnou. Então, eu gostaria que a senhora, doutora Pereira, comunicasse com a gente essa importância da aceitação. Porque nós todos estamos fadados a um dia desencarnar, ou por uma razão ou por outra. De modo que o não atendimento das nossas preces, dos nossos votos, nem sempre significa que a gente não merece, ou que a gente não. É porque há situações em que, de fato, tem que correr. E gostaria que o Zé se posicionasse da seguinte maneira, acerca da questão da gente ser feliz, ou entender o quanto nós somos felizes, hoje já podemos contar com essa visão espírita para depois experienciar esse problema. Porque quantas pessoas experienciam um problema sem ter essa visão confortadora? E às vezes até tem uma atitude mais positiva do que negativa. Então, gostaria que vocês colocassem sobre essa aceitação e a nossa oportunidade de encarar o problema contando com os recursos que a doutrina espírita nos oferece. A aceitação, no meu caso, como eu já disse, né, eu estou 70 anos dentro dessa casa, eu venho de uma família espírita. Então, o espiritismo para mim já faz parte da minha vida. Então, eu vejo assim, o corpo físico e o espírito. O que eu sou realmente é um espírito. Estou passando por esse corpo físico, até fiquei com vergonha que o doutor Ricardo aqui falou, né? Modo de vida, a gula, não, ele não falou gula, né? Mas essas coisas todas, né? Então, no meu período aqui, eu ainda estou me aceitando. Ainda aceito a doença, estou combatendo, brigo todos os dias, brigo comigo, né? Comigo mesmo, vamos reagir, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Peço todas as noites para o meu Pai do Céu que Ele me dê força para ir adiante, porque tem uma hora que tu desanima, né? Então eu peço para Ele força. Então eu aceito essa minha doença, esse meu período, né, para um aprendizado para mim. É um aprendizado, está sendo um aprendizado muito grande, uma oportunidade de eu, não é pagar, que a gente não usa esse termo, né? Mas fazer aquilo que me cabe, né? Nessa encarnação. Eu sei que eu sou muito comprometida, né? Só passar e olhar, né? Se eu estive com câncer, eu estou com câncer, é porque o meu pensamento, o meu sentimento, tudo isso que a Eliane falou, eu assumo, boto a cara fuça. Mas foi um período de muita reflexão. Muita. Então, eu estou aceitando porque eu sei que eu errei. Lá atrás. Mas eu estou lutando porque eu quero que, na minha próxima encarnação, eu não quero estar sofrendo. Que ninguém aqui é masoquista que gosta de sofrer, né? Ninguém é masoquista. A gente não quer passar por isso. O meu grande medo mesmo, qual é que é? Não é a morte. Não é a morte. É o sofrimento. É eu sofrer e deixar os outros sofrer. O meu grande medo é esse. A morte, para mim, é um livramento. É uma outra oportunidade que eu vou ter de tocar minha vida adiante. É uma oportunidade que Deus vai me dar de tocar. Então, eu aceito essas coisas assim. Como eu te disse, né? Eu venho no berço. Então, eu não consigo desensinar uma coisa da outra, né? Bom, espero ter te respondido. Bom, não é nada disso. A gente, como eu falei, não é um julgamento, né? Não é julgamento. Às vezes, uma pessoa que passa por um processo de adoecimento dá um exemplo tão grande
prêmio de quem evolui é passar terrível. E aí, dá testemunho da fé. É isso que ela dá. Que a doença, talvez, no caso dela, esteja tendo como objetivo, né? Dar testemunho da tua fé. E não que tu toda, né? Estamos todos no mesmo barco, estamos todos aqui para evoluir. E todos aqui iremos desencarnar um dia, né? Porque esse corpo físico vai passar por um declínio, ou às vezes os excessos dos desregramentos vão levar a um desencarne, às vezes até mesmo precoce, né? Mas o conhecimento espiritual, o que ele faz com que a gente veja um processo desses, um pontinho na eternidade. O que são, sei lá quantos anos que tu está nesse processo, mas vamos supor que seja uns 3, 4 anos, né? 3 anos nesse processo, o que representa isso diante de tantas vidas que tu já viveu e tantas que vai viver lá na frente? Então, se a gente olha de longe, tirando a lupa do problema, a gente vê que isso aqui, ó, é assim. Mas que ele precisa ser útil, né? O importante é isso, que essa situação consiga, através do teu exemplo de aceitação, né? De resignação e fé, mostrar como outras pessoas também podem enfrentar uma situação dessas. Ele disse para mim assim, escrever, tu não está sozinho. Foi o que tu repetiu ainda. Nós não estamos sozinhos, não. Sempre tem uma alma. Eu sou muito privilegiada, vou te dizer assim, porque além dos amigos espirituais que eu cultivei durante o tempo aqui na casa, eu tenho aqui, sentado aqui nessa plateia aqui, muitos amigos do meu mundo. Muitos. Amigos que estiveram junto comigo todos os dias, naquele meu processo, que é fundamental. Muito fundamental. Esse amor, esse aconchego, esse calor, tudo isso colaborou para eu estar aqui hoje, né, junto de vocês. A cara do meu marido. Eu queria saber se teria alguma... Eu tento, na verdade, entender um pouco sobre a questão das demências com relação à espiritualidade. Porque, como sou fisioterapeuta e atendo muitos pacientes com demência, e é uma patologia que tem cada vez mais crescido ultimamente, né? Eu tento entender qual a relação, né, espiritual com as demências, né, com essa doença que hoje em dia é cada vez mais comum. Eu queria juntar com a última pergunta para a gente fazer o fechamento. Eu queria que alguém respondesse para mim, essas crianças que nascem, lógico, são espíritos, né, encarnando em corpinhos de criança, mas eles, eu conheci vários com câncer. E o pensamento fica onde? Na espiritualidade ou na matéria? Ali, no momento que eles estão adquirindo o câncer. Porque são várias. É isso que eu quero saber. Se alguém puder responder. Eu vou responder rapidinho as duas. Isso. Vou passar a bola, na verdade, porque eu não lembro do assunto. Eu te recomendo o livro sobre Alzheimer, do Dr. Carlos Burgani, que ele lançou, acho que foi no ano passado. Então ali ele explica bastante, né? Muitas dessas situações de câncer na infância, demência, às vezes é mais prova para a família do que prova para o próprio espírito. Então, eu peguei essas considerações só. Aqui pode ser que seja uma prova para a família, esse câncer, né? Ou, claro, como o Dr. Ricardo falou, traz no perispírito, né? E precisa passar por uma situação de doença já na infância, né? São duas questões assim que não existe uma regra, né? Uma receita pronta. Assim, cada caso é um caso, né? A demência, por exemplo, hoje ela é muito mais frequente porque as pessoas estão vivendo
da pirâmide lá, o idoso, né, ele tá muito mais, o ápice da pirâmide, né, está muito mais largo, né, porque os idosos estão cada vez ficando uma idade maior, desencarnando com uma idade cada vez maior. Então, é natural que a demência seja mais frequente. Mas a questão é que muitas vezes, vou falar de uma maneira generalista, assim, não vou entrar em casos específicos, mas o nosso corpo espiritual ele não acompanha o envelhecimento do corpo físico, né? Porque a gente tem ali um corpo espiritual exatamente igual ao corpo físico, né? Célula a célula. Mas às vezes o nosso cérebro, a partir dos 60 anos, 50, 60 anos, se você pegar uma pessoa de 70 anos e tomografar ela, ali, olha, até as pessoas às 10 vai aparecer lá. Diminuição da massa encefálica, né, compatível com a idade. Ou seja, um processo fisiológico do cérebro está encolhendo. E o nosso corpo espiritual, ele não tem ele não envelhece da mesma maneira que o corpo físico, né? Então tem um caso muito interessante que me marcou muito, de um relato de uma paciente, de uma senhora que foi espírita a vida inteira, mas quando ela envelheceu, ela desenvolveu Alzheimer e ela foi internada numa clínica geriátrica, né, pela família, não tinha mais como viver, assim, como cuidar dela, então ela foi numa clínica geriátrica. E na clínica geriátrica, quando acordada, né, ela passava o dia inteiro assim, sem uma relação de vida, né, com as pessoas. Não conversavam, não trocavam ideia, né, aparentemente não entendia e tal. Mas quando ela dormia, aqui é a parte legal, quando ela dormia e se desdobrava do sono todas as noites, já a equipe espiritual já aguardava ela para ela trabalhar junto, consciente, né, com a sua consciência espiritual, né, já completa, para ela ir agir no plano espiritual, né, porque ela era uma trabalhadora já. Mas estava no planejamento reencarnatório dela, que ela ia viver tantos anos, e tantos anos daqueles anos de vida, ela ia ter que passar por aquele processo ali de demência, né? Então é uma espécie de expiação também, né? Mas claro, cada caso é um caso. Mesma coisa, né, com as crianças, né, que desenvolvem câncer, desencarnes precoces. Cada caso é um caso. Às vezes as crianças já nascem com câncer, né? Às vezes um perispírito que precisa de um choque anímico, né? Precisa passar um período no corpo físico para o seu perispírito se recuperar daquelas lesões que ele traz, né? Porque o corpo físico ele tem isso também, ele é como uma esponja, né? Um mata-borrão, né? Lembra do mata-borrão? Que ele limpava a tinta da folha? Nosso corpo físico é assim, ele é um mata-borrão, ele limpa o nosso perispírito, né? Então às vezes é isso. Às vezes, como a colega falou, né, já vem no planejamento reencarnatório aquela criança fica lá 6, 7, 8 anos naquela família, para ajudar num primeiro momento, mas depois aquela família passar pelaquela prova. Então já vem planejado aquele processo. E em outras coisas que podem estar envolvidas também nisso, né? Mas o importante é a gente pensar assim, tudo está programado, né? Deus sabe exatamente as coisas que precisam acontecer para o nosso bem, o que a gente necessita, né? Confiar na equipe espiritual quando a gente reencarna, que o nosso planejamento reencarnatório, os nossos familiares, já está meio delineado. O que a gente pode fazer? Fazer o melhor que a gente pode e se conformar, né? Resignação, né? Tentar não se revoltar contra essas coisas. Porque para nós é sempre uma prova, né? A doença é uma prova para o familiar. Desculpa, para o
doente, mas é uma prova, às vezes, muito maior para o familiar. Né? O doente sofre, mas o que a gente vê nas famílias, em geral, que eles sofrem, via de regra, né? Muito mais do que o próprio doente. Então, agradecer a participação de todos, que tenham aceito esse convite para nós falarmos sobre esse assunto. Agradecer a vocês, né, por terem conduzido esse momento, que acredito que foi muito importante para todos nós. E convidar, então, a Eliane para fazer